Eu trouxe sobre a deficiência, caminho para a evolução. São muitos aprendizados que a gente tem diante das diferenças que a gente encontra aqui no nosso convívio, na nossa família, às vezes no local de trabalho, na comunidade e nos trabalhos, né? Enfim, diversos que muitas vezes nos colocamos a serviço e a deficiência às vezes aparece como uma forma da gente olhar também para nós mesmos, né? Na minha formação, eu vim desse trabalho muito com a pessoa com deficiência e muitos questionamentos nesse processo eu ouvia a respeito, se Deus é bom, por que que isso acontece, que castigo fez, né? Que castigo, por que esse castigo? Então, assim, talvez hoje a gente possa refletirmos juntos, né? Quem tiver outras opiniões, quem tiver também que colaborar aqui hoje, por favor, né? Sempre a gente se coloca aberto a isso. Eu acho que quem começa falando a respeito, mas a gente pode sim fazer essa troca, porque a vivência de cada um, às vezes, é diferente e serve para todos nós, certo? Então, aqui é um pouquinho do meu conhecimento com vocês que eu vou compartilhar, tá? Então, esse tema, e aí é um dos questionamentos, né? Por que Deus, que é bom e justo, permite que a deficiência aconteça? As deficiências são instrumentos para o progresso espiritual. Quando uma pessoa nasce deficiente, sua condição vem para ensinar a valorizar a saúde do corpo e da alma, pois em algum outro momento ela foi negligenciada. Então, na condição de espíritos que consideramos que somos, que não é apenas esta vida, o processo reencarnatório muitas vezes colocam a gente nessas condições de aprendizado, de rever as falhas do passado. Então, por isso, a deficiência vem dessa forma a nos ensinar e fazer com que este espírito possa, assim, se recuperar das falhas que cometeu em outras encarnações. Então, por isso que muitas vezes, até com famílias, com quem a gente acompanha, que são pais de crianças com deficiência, muitos questionamentos a gente percebe, muitas negações, a não aceitação, e isso acontece para que realmente algo seja recuperado, né? Assim como doenças também acontecem dessa maneira, e quantas deficiências cada um de nós não temos, né? Assim, cada um de nós tem deficiências, não somos todos iguais, não agimos e nem pensamos iguais uns aos outros. E é esse convívio que tanto Jesus nos trouxe como exemplo de como tratar esse próximo, o irmão, né? Amai-vos uns aos outros, e é justamente isso, respeitando as deficiências que cada um possui. E hoje a gente percebe que estamos nesse processo de ter esse olhar. Às vezes também não conseguimos, mas é esse processo que nos leva também para a nossa própria evolução, conseguir reconhecer em nós aquilo que nos é deficiente, pois dessa forma estamos trabalhando também para a nossa evolução. Na questão 171 do Livro dos Espíritos, até tem um adendo assim, né, que eu achei que é pertinente a esse tema. Somos livres para praticar boas ou más ações, e as consequências dessas ações voltam para nós.
Quando imprudentemente agirmos errado, não há reparação sem fim. A reação pode ser de sofrimento, mas é passageira, dura de acordo com a necessidade de cada um. Deus nos dá oportunidade de reparar nossos erros, de aprender com sofrimento para progredirmos. Então, existe tudo um progresso. Para o nosso progresso, nós precisamos, então, refletir sobre as nossas ações. A cada ação, uma consequência. Tudo aquilo que, né, a gente semeia, estamos plantando, estamos colhendo. E nesse processo é que encontra, então, esse olhar interno. É essa busca da nossa autorreflexão, autoconhecimento, para podermos reconhecer que, muitas vezes, a deficiência que vemos no outro, temos outras semelhantes, mas que às vezes não deixamos que os outros vejam. Então, esse olhar diante da deficiência, para aqueles irmãos que sofrem, que muitas vezes possuem dificuldades, mas mesmo assim, é através dessa deficiência que eles encontram os degraus para se construir aqui grandes progressos. Eles evoluem, eles fazem da deficiência uma evolução, seja para a ciência, para a educação, para a tecnologia. A família em si se desenvolve na busca de melhorias. Nós hoje temos uma sociedade muito mais evoluída. Se a gente comparar, lá antes do cristianismo, o que acontecia? Pessoas com deficiência, elas eram abandonadas, elas eram muitas vezes enterradas vivas. Tem muitos registros na história, porque não eram consideradas até humanas, porque não pensavam, porque tinham limites físicos que comprometiam os seus desenvolvimentos como as outras pessoas. Então, não eram dignas de pertencerem à sociedade. Vemos, assim, uma evolução, então, espiritual, material, intelectual, em todo o planeta Terra. Passamos por quantas reencarnações? E estamos aqui, talvez, na nossa melhor versão. Hoje, mesmo frente a tantas tristezas, coisas absurdas que a gente vê acontecer no mundo, a gente sabe que a sociedade está evoluindo, assim como todo o nosso planeta. As energias já são outras. A forma de pensar hoje é diferente do que lá esse tempo atrás. Jesus já veio com essa missão também de ser exemplo, e esse exemplo se mantém vivo até hoje. Orai e vigiai para que cada um possa contribuir consigo e para com os outros, faz toda a diferença. Temos hoje muito sendo falado sobre acessibilidade, sobre inclusão. E por quê? Novas políticas públicas, novas leis, cada dia mais são criadas, pensando justamente a não exclusão dessas pessoas, e cada vez mais a gente tornar acessível o lugar onde elas vivem, onde todos vivem. Então, muitas vezes, hoje, os lugares são deficientes, e não as pessoas. Então, temos uma mudança de olhar. Ainda que, continuando, as nossas iniquidades ficam registradas em nosso espírito. E conforme já o Jesus mesmo traz em seu exemplo de vida, e tem nos registros do Evangelho de João, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Então, assim, justamente, nós estamos nesse processo de limpeza, de purificação. Não estamos aqui para sermos melhores que ninguém, mas estamos sim para sermos melhores a cada dia. E essa busca interna e esse fazer, a gente faz no coletivo. A gente precisa sim estar conectados o melhor possível com nós, com a gente mesmo, individualmente, para então
trabalhar o coletivo. As amarras do egoísmo, da ambição, do orgulho, dos ciúmes, da inveja, tudo isso nos agrega muita coisa negativa. E assim carregamos e comprometemos muitas vezes o nosso convívio, o nosso corpo físico e também o nosso corpo espiritual, intelectual. Então, pensar dessa forma que, mesmo limitados, todos possuem capacidades de evoluir, é muito positivo. A gente pensar enquanto sociedade, a vida do outro, o que eu posso também fazer pelo outro, diante da deficiência dele. As minhas eu vou procurando resolver, eu vou tentando, buscando os estudos, o que eu faço da minha vida, porque diante disso, o que a gente tem? É o nosso livre-arbítrio. E construir esses dias melhores para mim, para o outro, é trazer, sim, uma sociedade mais harmoniosa, que é isso que eu acho que todos almejam. Mas muitas vezes é dentro de casa que a gente se corrompe, a gente perde a paciência, a gente não entende, e é justamente a primeira escola, a nossa família, que de alguma forma estamos unidos por laços consanguíneos ou espirituais, mas que justamente aí é com esses entes queridos que, ou que não são tão queridos, é que está aí o processo do nosso crescimento. E compreendemos que não compensa fazer o mal ao outro. De alguma forma, algum dia essa conta vai chegar para a gente. Então, reconhecer as falhas e pedirmos, sim, o perdão, pedir perdão a nós mesmos, é uma grandeza já é uma evolução para nós. Não esperar muitas vezes do outro, mas sim esse perdão que vem de nós mesmos. No livro Deficiente Mental, Porque Fui Um, psicografado por Vera Lúcia, faz o seguinte comentário, é de vários espíritos que passaram aqui na Terra com a deficiência mental, e tem esses relatos, eles já no plano espiritual. Temos muitas oportunidades de voltar à Terra em corpos diferentes e que são adequados para o nosso aprendizado necessário. Quando há muito abuso, há o desequilíbrio, e para ter novamente o equilíbrio, tende a haver a recuperação. Quando se danifica o corpo perfeito, podemos, por aprendizado, tê-lo com anormalidades para aprender a dar valor a essa grande oportunidade que é viver por períodos em um corpo de carne. O acaso não existe. Deus não nos castiga. Somos o que fizemos por merecer. E as dificuldades que temos encarnados são lições preciosas. Então, assim, né, um breve relato, mas muito rico, de um irmão que era aqui, né, tinha deficiência mental. Hoje a gente já muda terminologias também, deficiência intelectual, né? Até isso a gente evolui enquanto considerar a pessoa com deficiência, porque também lá atrás eram vários nomes, vários conceitos, e que muitas vezes eram pejorativos e denegriam a imagem da pessoa, porque antes de portador de deficiência, a gente não usa mais esse termo, porque ele não porta. Antes de tudo, ele é uma pessoa que tem uma deficiência, e não ser portador, que tira ou coloca quando bem entende, mas está aí para justamente reconhecer que será uma forma de aprendizado e não de castigo. Consideramos assim que o Pai é misericordioso, então não teria por que pensarmos que Deus castiga uns e beneficia outros, né? Nosso aprendizado é conduzido com base da lei da causa e efeito, ação e reação, em que toda ação realizada por nós corresponde a uma reação semelhante. As deficiências, então, são um reflexo do mau uso do livre-arbítrio. O comportamento de cada indivíduo em suas encarnações é o que determina seu retorno. Não é uma punição,
mas a aplicação da lei de causa e efeito. Então, assim, a gente consegue, até para conversar, às vezes, com as pessoas com deficiência, eu cheguei já a ouvir comentando que, de alguma forma, seria um castigo. E, então, não, porque se a gente reconhece que nós somos realmente os escritores da nossa própria história, o que fazemos hoje e o que podemos fazer por nós mesmos, refletirá agora refletirá no futuro, refletirá nas nossas próximas ações, nós temos sim que considerar que cabe a nós, né? Cabe a nós a mudança, cabe a nós o processo de cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar do intelecto. Muitas vezes, espíritos com limitações, quando vêm, né, à Terra com as limitações físicas, sensoriais, né, sejam elas a cegueira, a deficiência auditiva, a surdez, não que eles são espíritos inferiores, não podemos considerar dessa forma, estamos apenas realmente vendo que existem falhas a serem corrigidas, a falta de cuidado com o próprio corpo, a falta de cuidado com já oportunidades que tiveram de usar o que tinham e não souberam usar, usaram de forma a prejudicar os outros ou a si mesmo. Então, nesse sentido, não cabe a nós também procurar saber por que a deficiência existe, mas sim procurar compreender que sim, faz parte de uma providência divina. A gente conseguir ter condições de ser melhor, de sermos melhores. Muitas vezes pode ter uma relação com suicídios, sim. Então, em um outro momento da vida, ele tinha todas as condições de fazer muita coisa para muita gente e para ele mesmo, mas diante de algum problema, alguma dificuldade, ele simplesmente extinguiu a própria vida. Então, às vezes, o próprio processo reencarnatório faz com que ele peça para que venha, assim, de uma forma que ele possa trabalhar isso, evitando até um novo suicídio. Então, a limitação em si, às vezes, evita de que um mau uso novamente se repita. Há um comportamento de que eu, enquanto espírito, estou muito assim comovido com o que eu fiz e a necessidade de reparo é imensa. Porém, em frente à carne que nos aprisiona, né, a matéria, nós nos prendemos também a esses vícios mundanos, tudo que atrai do mundo, nos esquecendo, às vezes, daquilo que nos propomos. Então, por isso, a reflexão, a meditação, a yoga, a busca por si mesmo é muito importante também nesse processo. Na erraticidade, durante a elaboração do programa reencarnatório, o nascimento em determinada família não é feito ao acaso, dependendo muitas vezes da escolha feita pelo próprio espírito. Né? No livro que é o Espiritismo, são as bases ali iniciais, né? No capítulo 3 de Allan Kardec. E justamente é isso. Então, assim, não é ao acaso também que uma família recebe um presente, né? Porque eu falo, é muito aprendizado, não é fácil, existe muita resignação, é necessário muito amor, muita renúncia, mas há um propósito divino. Eu acho que é isso que acalenta, de alguma forma, os corações, sejam das mães, dos pais, avós, os responsáveis, que de alguma forma abraçam. Porque mesmo assim, recebendo às vezes uma criança com deficiência, se torna um adolescente, adulto, há pais que não conseguem dar conta, não conseguem cumprir também, às vezes, os compromissos que gostaria de assumir quando lá, antes de nascer, se propôs. Então, assim, é sem julgamento,
né? Jamais a gente julgar o que passa com os outros e diante de si mesmo, porque mesmo diante destes desafios, há muito, muito mesmo progresso. Os profissionais cada vez mais atuando com técnicas recentes, as próprias práticas integrativas, trazendo também novas possibilidades. E, novamente, aquilo, não é só para a pessoa com deficiência, mas para as pessoas que enfrentam doenças crônicas, doenças degenerativas, e doenças que perpetuam, às vezes, uma vida toda e que no processo realmente de uma nova reencarnação já conseguiram assim aliviar é, essa bagagem que precisava dessas falhas, hoje foram depuradas. Então já caminham para um sentido já novo para a vida, para uma nova vida. Segundo a lei da ação e reação, cada tipo de deficiência física ou mental tem uma relação direta com o tipo de abuso que um espírito praticou na última encarnação. Então, assim, não é ao acaso, mas também não precisamos ficar sabendo por que aconteceu, por que é dessa forma, porque assim o passado nos é preservado, né? Quando o acesso às vezes é permitido, algum motivo há. Mas se dessa forma estamos, é realmente esse trabalho mesmo de muito amor, caridade com o outro, caridade com você mesmo. Quantas pessoas, às vezes, se percebem com os traços autísticos, já depois de adultos, com TDAH, outros problemas, e às vezes é na fase adulta. Mas por quê? Porque às vezes não deu esse olhar, ou lá atrás era tratado de uma forma diferente, né? Mas hoje muita coisa vem evoluindo por conta realmente desses irmãos que estão aqui conosco e possibilitam essa evolução, não só como indivíduo, mas como sociedade. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, em João, novamente. E é bem isso, né? No Evangelho fala, amai os vossos inimigos. E sempre isso também a gente coloca como assim, como, né? Se é tão difícil. Às vezes a gente recebe pessoas tão difíceis nas nossas vidas, ou somos também pessoas tão difíceis na vida de outras. Então, como lidar com isso? Eu falo assim, eu acho que a oração é um grande caminho. Diante dessas dificuldades, é o amor realmente, lembrar desse amor que Jesus nos ensinou e que nos ensina através dos seus exemplos, e essa busca realmente por encontrar esse amor dentro de nós, porque também não é fácil, não é todo dia que é fácil para nós, somos humanos em processo de perfeição, mas imperfeitos ainda, né? Então, faz parte essa caminhada e terem essas, né, os percalços no meio do caminho, mas não é por conta disso que a gente vai se flagelar, se condenar, porque realmente há um Deus de amor que, mesmo sabendo da nossa história, ele ainda acredita em nós. Estamos aqui, então, para aprender, passando por diversos tipos de dificuldades, porque a cada um de nós é dado o remédio apropriado para a nossa cura. As deficiências são instrumentos de evolução, são dádivas, são um caminho que nos ajuda a reequilibrar nossas energias. As deficiências são instrumentos para o progresso espiritual e ajudam no reequilíbrio das vibrações. Então, é realmente esse progredir, esse olhar e trazendo aquela mensagem que Jesus fazia diante da maioria das suas curas. Vai e não peques mais. E é justamente esse, eu acho que é a busca de todos nós, né? É esse propósito, que às vezes a gente não consegue. Um dia vai, outro não, e são os nossos enfrentamentos. E a pessoa com deficiência é nada mais do que também um irmão, que devemos considerar, assim como todos, e
mesmo diante de problemas, por isso que eu falo, são casos e casos, né? Mas muitos, as famílias veem às vezes como uns problemas, ou a própria comunidade rejeita o convívio dessa família ali na comunidade, na sociedade, por questões comportamentais, mas a nossa mudança de atitude faz a diferença. O nosso olhar de igualdade faz a diferença, com certeza. Então, para a gente poder finalizar, é realmente isso. O que nós, enquanto sociedade, enquanto nós, buscadores de, de dias melhores, de uma vida melhor para todos, um planeta de mais amor e menos guerra, o que, que nós estamos realmente fazendo para contribuir? Pertinho de nós, no nosso convívio. Eu trabalho com pessoas surdas, né? E no curso de Libras que eu ministro, uma das coisas assim, o que eu gosto de mostrar para os alunos é o seguinte: muitas vezes, diante de uma pessoa diferente, nós desviamos o olhar. E isso é muito perceptível por eles. E então, assim, diante da diferença, seja um olhar de uma ponte. Por mais que você não consiga se comunicar, você não consiga entender, mesmo assim, seja a ponte com esse olhar que sorri, com esse olhar que diz: eu vejo você. Porque realmente eles enfrentam, às vezes, muitas dificuldades, mas também muitas vitórias. E essas vitórias são possíveis porque eles nunca desistiram. No conjunto, é preciso continuar de uma forma que, às vezes, um falha, outro falha, mas de alguma forma também a gente sabe que tem casos que não são tão felizes, infelizmente, mas é essa busca que a gente precisa ter enquanto estamos aqui e poder fazer essa diferença na vida de quem, às vezes, se aproxima de nós, porque a gente sabe que um olhar muda muita coisa. Um olhar transforma vidas, com certeza, porque dali pode nascer, sim, uma conexão, a atenção pode até salvar uma vida. Então, eu finalizo assim, e que a gente possa poder refletir, se alguém quiser comentar, usei aqui o tempo, eu não sei se eu tenho mais um tempinho, mas é a mensagem de hoje. Eu, eu falo, a minha história é realmente profissional, sempre foi ligada à pessoa com deficiência, e não é fácil, né? Eu falo assim, não é fácil para a família, muitas vezes os profissionais também se veem em condições, às vezes, de não saber o que fazer, ou o que é necessário agir, temos que agir, e ver a evolução, né, deles, mesmo que sejam essas evoluções materiais, mas a evolução espiritual a gente sabe que também está muito envolvida, e do intelecto também, e eles ensinam muito para nós. Por isso que eu falo, essa troca é mútua, não tem preço e vale muito a pena, né? Porque não tem realmente inferior, tem sim as diferenças. Então, nesse caso, eu falo, não é nem às vezes a deficiência, realmente os lugares hoje eu penso que são mais deficientes do que as pessoas. E o maior dos deficientes, como diz Mário Quintana, a maior das deficiências são aqueles que não conseguem amar a Deus. Então, ainda não conseguiram esse olhar, muitas vezes, para esse Deus que criou tudo, que permite que sejamos compositores da nossa própria vida.
e que nos proporciona oportunidades de reconhecer nossas falhas e podermos, assim, aprender e evoluir, não só a gente mesmo, mas como os outros, né. Tá bom?